CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, Olga e Ali para falarmos sobre conflitos em condomínio e como resolver. Hoje é um tema puxado, hein, meninas? Sempre existe, né? Sempre existe, não tem como evitar. Não existe um condomínio sem conflitos. Não existe sem conflitos, mas teria algumas diretrizes, algumas, digamos assim, algumas premissas para tentar minimizar, porque evitar não tem como, né? Se a gente tem conflito até dentro de casa, imagina um conflito né? interno, né? Conflito interno, tem conflito comigo mesma. Acho que esse é um ponto. Desculpa, te interrompi, mas eu diria que esse começo é o que eu trago para mim também. Saber que os conflitos existirão, né? Então, eu, quando trago e penso na palavra conflito para condomínio, sempre me vem a figura do síndico, né? Porque eu acho que nesse aspecto o síndico pode ser um grande aliado para essa harmonia que se deseja num condomínio, assim. Então, eu traria a figura do síndico mais perto, inclusive para quem está envolvido num conflito. Muitas vezes um conflito, vejam se vocês não acham isso, uma das pessoas, se é um conflito bilateral, se sente em conflito, a outra ainda nem acha que é um conflito, nem percebeu o que aconteceu. Então, eu falaria no primeiro passo com o envolvido, com quem eu considero que eu tenho alguma questão, desarmado, né, em busca de diálogo, e não tendo esse diálogo, eu buscaria a figura do síndico. Sim, o importante também é realmente as pessoas conhecerem as normas, até para que conhecendo as normas, fica mais fácil de você não criar conflitos, né? Óbvio, somos humanos, vai ter conflito só pelo fato de sermos humanos, né? Porque ou uma música alta, ou uma bateção de porta, ou um barulho desnecessário, situações ali que podem realmente gerar conflito. Mas eu acho que os condôminos entendendo quais são os limites deles, quais são os deveres de respeito, de salubridade, de tudo mais, também já é uma forma de evitar conflitos ou também tentar resolvê-los, né? Acho que por aí... Eu separei aqui 5 dicas para os síndicos, para que eles tenham uma postura ali para resolver esses conflitos, né? Então, para mim, assim, é o primeiro ponto que eu acho. É bom ele conhecer os condôminos e conhecer as regras internas do condomínio. Porque daí assim ele conhece a personalidade de cada condômino e o síndico tem que ser imparcial, ele tem que aplicar a norma, né? Então, assim, conhecendo as regras, ele vai saber como fazer isso. O segundo ponto que eu acho interessante, o síndico tem que saber ouvir. Então, ele tem que saber ali os dois lados daquela história, né? Porque uma história sempre tem os dois lados. Então, ele vai saber de um condômino, vai saber do outro, e assim também vai ficar mais fácil para ele chegar na solução desse conflito. O terceiro é que essa gestão tem que ser transparente. Sendo transparente, passa uma credibilidade para esse síndico. Então, ele pode ali trazer até um auxílio, né? Olha, esse síndico, ele é bom, vamos confiar, né? Ele vai trazer a melhor solução para o nosso conflito. O quarto seria ter o auxílio da administradora. Muitos condomínios têm administradoras e elas têm uma vasta experiência ali no ramo, né? Então, elas estão experientes, sabem... Acontece ali dia a dia esses problemas, então ajudam e facilitam o síndico nessa decisão. E o quinto é proporcionar ali a boa comunicação entre todos e fazer com que esses condôminos participem do condomínio. Então, vão para as assembleias, estejam cientes de todos os problemas, todas as normas e todas as regras que esse condomínio possui. Então, acho que esses 5 passos daria uma luz para assim, deixar até por escrito, assim, né? A pessoa ter esse espaço. Eu resumiria assim, daria essas 5 dicas. Que é uma ótima alternativa, assim, a seguir por esse caminho. Tem um guia, né? Porque acho que na hora de um conflito as emoções também ficam tão afloradas. Mesmo quem está de fora do conflito, como o síndico, e de repente é chamado a mediar, que a gente tem que conseguir respirar, né? E eu pensei, assim, complementando um pouco o que a Dani falou, sobre o momento dessa mediação. E não tô pensando, gente, aquela mediação judicial, a pessoa que tem toda uma formação. Mas também pensei como que o síndico pode trabalhar essa mediação, ou seja, né, ouvir as partes. Então, eu primeiro diria de fazer o encontro com os envolvidos, né? Porque também às vezes tem aquela vontade de já trazer mais alguém, já virar uma pauta coletiva. Não, o quanto puder ficar com os envolvidos... Isso prejudica, né? Que vira daí fofoca, inflama. É. Então, traz os envolvidos para conversar. Nessa conversa,
sempre a finalidade dela é chegar ao final propondo soluções e não botando mais lenha na fogueira. Também, né? Parece básico, mas é ter isso em mente. Primeiro passo aqui, e eu trago um pouco de uma inspiração na comunicação não violenta, mas eu não é isso em si, né? Mas observar o fato que aconteceu, sem julgamento. Que isso também a gente faz, não, imagina, eu não tô julgando, mas a gente traz muito julgamento, já toma um lado. Ah, não, de certeza que foi a Carla, aquela coisa ali já, ou foi a Dani. Então, mais observar enquanto mediador. Depois, identificar a necessidade dessas duas partes. E necessidade não é interesse, não, mas é porque eu quero, realmente eu quero. Vamos falar de um tema que a gente já falou, decorar sim porque eu quero. Não, mas qual é a tua necessidade? Sente que precisa melhorar o rol? Então, trazer as necessidades que elas estão livres dessas exigências pessoais de quem está envolvido. Depois, tentar fazer com que as partes tragam pedidos claros e objetivos. Não, mas então, desse conflito aqui, que é o rol, que cada um quer decorar de um jeito, o que você gostaria, o que você está disposto a abrir mão? E você, o que você pode fazer ou aceitar da diferença do outro? Então, vamos tentar ver ações bem objetivas. Claro que eu estou falando assim, né, parece fácil, mas mesmo assim ter isso como uma estratégia. E por último, quando a gente já sabe esses pedidos, ou o que cada um quer, tentar construir então um acordo. Né? Que muitas vezes esse acordo não é nem totalmente o que eu queria, o que a Dani, a Carla, a Ali, mas é o que foi viável. Então acho que se o síndico conseguir até fazer esse mapa, né, um mapinha de qual vai ser essa caminhada para uma resolução de conflito, acho que fica legal. Cada um cede um pouquinho, né? Isso. A gente sempre até... Gente, aplausos, né, na edição, aplausos. Arrasaram. E eu tava segurando a risada aqui. Mas pode ir, na verdade. Quando a fogueira. Quando a Olga falou do comunicação não violenta, né, eu tentei ler o livro e eu quase bati no livro, porque... Totalmente ao contrário. Não violência... É quase que, sei lá, é fora do humano, assim, quase que praticar aquilo. Mas que seja, assim, uma diretriz de o que eu posso aproveitar um pouquinho daquilo. Porque já existe aquela famosa parábola, né, dos porcos espinhos do Schopenhauer. Ó, gente, olha que chique aqui também. Então, em que os porcos espinhos ficavam muito próximos para se aquecer. Só que aí eles se espetavam de tão próximos que eles estavam. Aí eles se afastavam. Só que em um momento eles se afastaram tanto que passaram a sentir frio. Então é saber essa distância também segura. Seja dentro do nosso apartamento, seja com os vizinhos, seja na escola, no trabalho. Que as relações em si são conflituosas e elas precisam desse afastamento e às vezes da proximidade. E todas essas dicas aqui que as meninas deram servem muito assim de o síndico sair daquele problema como assim, olhar de fora mesmo, tentar ver a situação de fora para tentar ajudar nesses casos, né? Ou até mesmo entre vizinhos, porque vamos combinar também, o síndico às vezes tem tanta função, tanta coisa, às vezes os próprios vizinhos podem tentar colocar, mas vamos tentar olhar esse problema, o problema não é uma coisa entre mim e você, vizinho, é o problema em si. Então, vamos tentar resolver, vamos juntos tentar resolver o problema. É a figura do mediador, né? Ele tem que entender o papel dele de mediador dentro do condomínio, não de julgador. Então, quando a pessoa media, tudo fica mais fácil. Então, eu nem tenho muito o que falar, porque eu acho que elas já definiram basicamente tudo que um condomínio precisa. Vocês três aí. Então, eu só tô aqui assim, ó. E eu acho importante a gente mencionar o episódio que a gente gravou dos principais conflitos, né? O episódio 3, nós gravamos sobre os 6 Cs do condomínio, que são os famosos 6 Cs que o pessoal fala, que é cachorro, criança, calote, cano, controle de acesso e carro. Tem umas variações, alguns consideram 5 Cs, enfim, mas a gente fez um episódio exclusivamente sobre isso, que também pode montar com o que a gente... Porque é tudo construção de raciocínio, né? Acho que é esse o nosso papel aqui. Vocês falaram, né, do síndico sobrecarregado, e é verdade, mas ainda assim eu acho que o síndico pode buscar formações. E formação mais espontânea, dessas da internet, cursos gratuitos sobre mediação de conflitos, sobre comunicação não violenta ou outras formas de comunicação, porque no final das contas, né, quando não se resolve ali entre moradores, ou mesmo às vezes pode ser morador, um funcionário,
o síndico é que pode estar de fora, né? Então, acho que é bem válido, assim, procurar vídeos, né? Eu, quando falo com meus alunos, digo assim, não procurem só informação através da leitura. É muito bom, leitura, mas também aproveita aquele momento que tá cozinhando ou tá, né, no carro e põe um vídeo no YouTube, põe um outro podcast. Vai se informando, porque tudo isso, gente, acho que alimenta, né, tanto o nosso mental, o nosso espiritual, para na hora de um conflito, de uma ação, a gente ter essa bagagem, para daí saber como agir, né? Acho que essa formação é válida para tudo. Assim, e troca de experiência também. Um síndico que tem, digamos, talvez até uma rede de apoio de outros síndicos que trocam ideias. Às vezes um síndico de outro condomínio já passou por uma situação e resolveu essa situação de uma forma bem legal. Trocar figurinha também é sempre bom e necessário, porque você pode ter ideias para trazer para dentro do teu condomínio. Não, dessa forma eu resolvi desse jeito e no meu deu certo. Vai que no teu também dá. Então, essa rede de síndicos, e ela existe, é bem comum ter essa rede de síndicos, né? Existem grupos de WhatsApp. Eu achei maravilhosa essa ideia, porque muitas vezes os médicos fazem isso, né? Aquele grupo, assim, cada um para contar seu caso e ver uma solução coletiva, gente. Tudo de bom. Criem aí, me avisem quando tiver também. Às vezes um grupo que tem até esse viés terapêutico, né? Exatamente, porque às vezes até um outro síndico que tá de fora de toda aquela situação pode virar e falar, não, você está fazendo errado, olha, é isso, isso e isso. O outro não vai se ofender, porque não tem uma relação pessoal ali, não é o vizinho que o síndico vai falar, não, ele está de implicância comigo. Então, eu acho que a troca de ideia, ela é sempre válida. Então, essa comunicação pode ajudar muito também a resolver conflito. E assim, o síndico tem que saber a importância dele, né? Porque sendo um bom síndico, a gente até já fez também, né? Gravamos podcast de como ser um bom síndico de sucesso, acho que era esse o nome. É importante, ele sendo um bom síndico, ele vai conseguir resolver um conflito de uma maneira muito mais natural, né? Então... ele saber a importância dele e, querendo ou não, os deveres dele. Então, um condomínio não pode ter um síndico que vai falar, isso é problema de vocês. Boa sorte, eu não vou me meter nisso. É obrigação dele, legal, solucionar conflitos, né? Não picuinha entre a moradora ali que não olha na cara da outra e tudo mais, mas resolver problemas ali que estão interferindo no condomínio, ele tem que resolver, a obrigação dele. Então, é uma habilidade que necessariamente, mesmo que não saiba, né, vamos buscar, porque contribui muito com a vida em condomínio. A função aí dos síndicos. Então, nos encaminhamos aí para o final. Agradecemos aí por estarem acompanhando o nosso episódio, esperamos que vocês estejam gostando. Sugestões de pautas também podem enviar pra gente, tá? E até uma próxima. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.